A audiência pública discute a instalação de uma PAC no norte do estado. Direitos humanos. Esta foi a tônica da audiência pública realizada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em São Mateus. Em pauta, o modelo prisional atual versus o modelo APAC. A PAC para a Defensoria Pública é um método de humanização de pena e a Defensoria Pública ela é parceira em qualquer tipo de ação que seja voltada para essa questão da humanização. Nós entendemos que o sistema convencional não atende às necessidades, né? Ele já deu provas de que não está de acordo com as questões mínimas da dignidade da pessoa humana. Esse modelo é o oposto do atual modelo carcerário penal brasileiro. Esse modelo, ele trabalha inicialmente com a ideia de considerar os aspectos da dignidade humana, de considerar que as pessoas possam efetivamente ter as condições efetivas para mudar de vida, mas, sobretudo, o mais importante nele é que ele traz para nós a consciência de que nenhum tipo de solução será possível se não tiver a participação efetiva de toda a sociedade. As diferenças são gritantes e o desafio é imenso quando se trata em pensar numa nova forma de recuperar pessoas. O sistema tradicional, convencional, ele representa hoje aquilo que a sociedade espera: punição, talvez reinserção social. Por que talvez? Porque existe a necessidade premente de mudança de mentalidade. Esse é o grande problema atual, a brutalização e o sentimento daquelas pessoas que estão cuidando, que deveriam zelar pela dignidade, ter ali, né, ao invés disso, ter um cidadão enjaulado, animalizado. Esse é o problema atual e que nós não conseguimos ainda transpor. O modelo APAC, ele é um modelo muito mais humano, ele é um modelo que precisa da sociedade civil e principalmente da atuação do promotor de justiça e do juiz de direito. Precisa de uma atuação forte junto aos reeducandos e junto com a sociedade também, para que a sociedade se envolva e acolha o método. São Mateus, no norte do estado, possui números alarmantes quando se trata dos índices de criminalidade. O caminho pode não estar pronto, mas a semente já está sendo lançada. Esse modelo, eu creio que é uma proposta significativa, uma alternativa consistente para a realidade que nós vivemos. Mas não cai pronta do céu. Exige um empenho, a participação, o envolvimento de toda a sociedade, lideranças, religiosos, policiais, juízes, advogados, todo o povo tem que entrar de cheio nessa iniciativa, participar desse projeto fantástico. A reinserção do condenado à sociedade pela atual Lei de Execuções Penais faliu. Nas palavras do presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Pedro Valsfio Rosa, o sistema atual é uma fábrica de embrutecimento de pessoas. O comparativo é numérico. O índice de reincidência do modelo tradicional é de 80%, o da APAC é 8,2%. Então a comparação é numérica. E o modelo atual tem sim criado uma fábrica de embrutecimento dos agentes penitenciários, dos presos, das famílias deles, dos promotores de justiça, dos juízes de direito, de toda uma sociedade, enfim. Há que se romper com esse ciclo. Nós estamos com esse modelo tradicional permitindo a continuação da tortura, permitindo a continuação dos maus tratos, permitindo a continuação de um modelo que causa a perda da dignidade do preso, de sua família e de todos aqueles que trabalham no sistema penitenciário. É hora de nós reconhecermos que o modelo atual deu errado e partirmos para algo novo. É hora de nós quebrarmos um paradigma. Em Minas Gerais já são 35 APACs funcionando, já quebraram o paradigma e as 35 dão certo. Normalmente nos presídios comuns a lei de execução não é cumprida, a lei de execução penal. O que acontece? A lei estabelece direitos e estabelece obrigações.
os direitos não são concedidos, o preso acaba não tendo direito à assistência médica, assistência jurídica, à profissionalização, à assistência religiosa. Na PAC tudo isso acontece. E não é por outro motivo que eu costumo dizer que a PAC se tornou uma referência por cumprir a lei de execução penal. Tudo que ela faz está na LEP, nem mais nem menos. O Espírito Santo possui atualmente 15 mil presos e não tem mais vagas nas unidades prisionais. Dá pavor quando o Banco Nacional de Mandados de Prisão aponta 15 mil mandados para serem cumpridos. Isso sem falar ou pensar nas práticas de tortura. A discussão a respeito da instalação desse método APAC aqui em São Mateus é uma oportunidade ímpar que o Tribunal de Justiça está tendo, está dando oportunidade também à comunidade de São Mateus para evitar, para prevenir esse tipo de problema. Por quê? Nós temos aproximadamente, como o presidente disse, 15 mil mandados de prisão a serem cumpridos. A população carcerária hoje está em aproximadamente também 15 mil. Se nós cumprirmos os mandados de prisão que nós temos para serem cumpridos, nós não vamos ter local para colocar esse pessoal. E se porventura forem cumpridos, é óbvio que o desrespeito aos direitos do sujeito vão, obviamente, se elevar. Não? O percentual de desrespeito, descumprimento de norma, principalmente o desrespeito à integridade física do sujeito, vai aumentar. E é claro que, com isso, aumenta também a quantidade de ações que serão praticadas por agentes do Estado ou pelos próprios presos que podem vir a caracterizar tortura. É claro que a instalação desse método, desse sistema, vai evitar, vai prevenir problemas futuros, inclusive com a própria tortura. Até a implantação do método APAC, a humanização do sistema prisional é palavra de ordem. Junto desta vertente, a conclusão é de que o método APAC só funciona se a sociedade aderir. A demonstração muito forte de que a comunidade compreende o problema, está preocupada com o que ocorre no interior das nossas unidades prisionais, e o Judiciário tem trabalhado nessa articulação, possibilitando à comunidade que conheça a realidade do sistema e caminhe no sentido de encontrar o melhor modelo, o método mais adequado para que as pessoas condenadas cumpram as penas e retornem ao convívio social de uma maneira melhor do que entraram. Acompanhe agora a experiência do método APAC, implantado na década de 80 no município de Itaúna, em Minas Gerais. Essa é a imagem que você tem de um sistema penitenciário? Imagine agora unidades prisionais em que os próprios detentos sejam os administradores do sistema. Isso seria possível? Tanto é possível que existe. A APAC é a revolução do sistema penitenciário a nível mundial. Nós temos a proposta para mudar o sistema ocioso com relação ao cumprimento da pena, que determina prender e recuperar. Mobilizar diversos segmentos da sociedade, compartilhar responsabilidades e estabelecer estratégias humanizadoras. O método APAC busca a humanização das penas privativas de liberdade. Em síntese, o grande objetivo do modelo criado em São Paulo, que ganhou força em Minas Gerais, é a valorização da pessoa humana e uma completa ressocialização. É um lugar livre, né? Todo mundo pode circular, trabalhar o dia inteiro nas oficinas para ter seus próprios ganhos e ajudar até mesmo a família. A disciplina aqui na APAC aqui é o seguinte: para quem quer mudar de vida, é a coisa mais fácil. A pessoa tem que andar certo na disciplina, conforme a vontade que eles querem, entendeu? Porque como a gente são recuperandos, a gente tem que fazer tudo conforme a vontade deles. Aí eu não tenho nada a reclamar da APAC não. A APAC é um ótimo desempenho para quem está a fim de mudar de vida mesmo. Mas é o companheirismo, o amor, o incentivo, né? Porque a lapidação de uma pedra preciosa, você pega ela bruta, né? Então você trabalha com ela com detalhes. Então a APAC trabalha nisso, como a parte da administração, como do recuperando, de estar sempre, cada um está aproximando e tentando a cada um voltar para a sociedade a entregar como novos homens. Então faz parte sempre, o amor está sempre em primeiro lugar, para a gente estar incentivando sempre ao próximo.
Sem grades, sem polícia ou agente penitenciário e sem armas. Uma unidade prisional que se apresenta como alternativa ao modelo convencional de encarceramento de pessoas. O método APAC ele nasceu em 1972, em São José dos Campos, São Paulo, pela iniciativa do advogado e jornalista Mário Ottoboni. E desde então, esta ideia da APAC foi ganhando espaço em diversas comarcas do Brasil, de maneira que hoje nós já temos implantadas 36 APACs que funcionam nos moldes da experiência de Minas Gerais, ou seja, são centros de reintegração social que funcionam sem o concurso da Polícia Militar, Civil ou de agentes penitenciários. É uma experiência que está provocando uma verdadeira revolução no sistema prisional, ou seja, nós podemos fazer diferente daquilo que sempre foi feito, que é o verdadeiro caos do sistema que não resolve o problema. Aqui, os presos chamados recuperandos são corresponsáveis por toda a estrutura do sistema. A disciplina é diferenciada, a alimentação e a segurança também ganham novas estruturas. Diferente de tudo o que você já viu, traz como castigo uma sala para meditação. Momento de ficar só e refletir sobre o que aconteceu de errado, uma atitude que não condiz com o sistema. A comida é preparada pelos próprios internos e a alimentação feita com todos reunidos, utilizando talheres, incluindo facas e copos de vidro. Entre 1995 e 2005, a população brasileira cresceu cerca de 20%. Já a população carcerária subiu 142%, ou 7 vezes mais. Uma realidade surge como caminho para a construção de um novo modelo para ressocialização, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. A APAC está amparada pela Constituição Federal e resguardada pela Lei de Execuções Penais. Não se justifica mais você apanhar uma pessoa que cometeu o crime, e o crime é um erro, né? Que todos estão sujeitos a cometer, e por causa disso segregá-lo, submetê-lo a castigos, né? Isso tem que ser coisa do passado. E a gente tem que trabalhar essa realidade de uma forma humanizada, né? E graças a Deus a APAC está demonstrando que esse é realmente o caminho. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais estima em 15% a reincidência entre os egressos de unidades que adotam o modelo APAC e em 70% entre os demais. O método está baseado em uma disciplina diferenciada, caracterizada por respeito, ordem, trabalho e envolvimento da família do sentenciado. Para isso, o condenado cumpre pena em presídio de pequeno porte, com capacidade média de 100 a 180 recuperandos, dando preferência para que permaneça em sua terra natal ou onde reside sua família. Sem dúvida alguma, cada vez que nós visitamos uma unidade APAC, nos convencemos que é possível realizar um trabalho de ressocialização das pessoas condenadas a penas privativas de liberdade. Uma unidade APAC, o ambiente prisional é completamente diferente, a Lei de Execuções Penais é cumprida em sua integralidade. Hoje são aproximadamente 174 APACs juridicamente organizadas que estão distribuídas em todo o território nacional. No mundo, já são 23 países, entre eles Alemanha, Singapura, Chile, Estados Unidos, Nova Zelândia e Noruega, com o modelo implantado. Enquanto no sistema carcerário convencional, gasta-se, em média, de 4 a 5 salários mínimos para manter um detento, na APAC são necessários apenas um salário e meio. Detalhes de um modelo que se apresenta como alternativa para mudar a execução penal no Brasil. Busca-se lá a humanização do preso. Ele não é um número, é um ser humano em processo de reeducação. E é uma reeducação coletiva, que haver uma consciência coletiva de que existe um objetivo a ser alcançado. E o Repercussão da Semana termina aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.